a gente pode afirmar, assim, de uma maneira bastante segura, que o marco zero, ali, o grande momento em que nasce o horror no cinema brasileiro é com A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964, né, do José Mojica Marins, em que ele apresenta o personagem Zé do Caixão, que ele mesmo interpreta. Né? Então, esse filme é tão poderoso, ele tem uma força tão única, tão inovadora, que ele tem esse poder de ser o marco inaugural do horror brasileiro, é a primeira vez que se entende assim, e que não tem dúvidas nenhuma, que você não fala, mas é um filme, é um melodrama, ou é uma comédia, ou é um filme de selva, é uma coisa que você categoriza inequivocadamente que é um filme de terror, né? E ele mistura de tudo, ele é violento, ele é chocante, ele tem presença de sobrenatural que eu acho ainda um pouco contestável, né? Porque para mim o sobrenatural que está ali são delírios do Zé do Caixão, que para mim Sim. torna a obra ainda mais complexa. Fica dúbio, né? Exatamente. E aí entra no horror psicológico, né? Porque ele enlouquece e ele começa a ter essas visões. Então você sai do terror chocante para o sobrenatural, para o psicológico. Então, numa obra só, o Mojica consegue abordar tudo isso, né? E cria um super vilão, né? Que é cruel e sádico, então ele mata qualquer um que ele acha que pode atrapalhar os planos dele, e ele queima um sujeito vivo, ele fura os olhos, ele arranca o dedo com uma garrafa quebrada, né? Ele estrangula, ele mata afogado. Então ele tem um arsenal de maneiras de matar as pessoas que faz com que o Zé do Caixão se torne esse personagem, né? Que a gente diz assim, que é o vilão que a gente ama odiar, né? Porque é muito importante a gente entender também que, embora o Mojica fosse uma pessoa adorável e o Zé do Caixão seja um personagem irresistível, ele é um monstro, né? Ele é um vilão ali que a gente está vendo as barbaridades que ele faz e ficando chocado, né? Porque muita gente contesta, mas ele é misógino, ele estupra, ele maltrata as mulheres. Sim, porque ele é um vilão, É um né? vilão. Então, ele é uma pessoa detestável. Tanto que, contando spoilers, né? O Zé do Caixão morre em todos os filmes, né? Ele morre no primeiro filme, ele morre no segundo e morre no terceiro. Sempre Ou arruma um seja, jeito de voltar. exatamente. Ou seja, porque o mal precisa ser eliminado. Isso é uma das fórmulas do filme de terror clássico, né? Você matar o monstro, você eliminar a ameaça. Então, o Mojica faz um terror muito clássico nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo moderno na abordagem, né? Porque ele tem um nível de violência ali em 64 que era muito raro no cinema mundial, né? Os filmes de terror até então eles eram até elegantes, eram contidos, eles eram restritos ali na hora de apresentar uma cena de morte, né? Então o Mojica é importante até nisso, ele é um dos primeiros realizadores aí do gore, né? Do terror explícito, que mostra membros decepados e tal. Sim. Agora, sim, entrando na questão do Mojica, você acha que, assim, ele foi um dos primeiros que fez a violência explícita no Brasil, né? Mas ele se influenciou com outros realizadores, com outros filmes que vinham ao mesmo tempo, né? Acontecendo no exterior. E você acha que ele entrou porque ele tentou outras coisas antes do terror, né? Sim. Ele tentou faroeste, tentou drama, enfim. E você acha que ele começou no terror como ele já vem dessa possibilidade de ser um sucesso comercial? O que você acha disso? Olha, é uma pergunta ótima. É muito difícil de responder, porque eu acho que tem algumas ocorrências no cinema, mas vamos ficar só no cinema de terror, que são certas casualidades, né? Por exemplo, eu mencionei o Sam Raimi. O Sam Raimi, ele admite que ele não tinha interesse particularmente no horror. Ele queria fazer cinema e muito jovem, porque ele tinha 20 anos ali, ele percebeu que qualquer filme de terror, por pior que fosse, era lançado, estreava, tinha público, chegava às telas. Ele falou, então se eu fizer um filme de terror, eu tenho muito mais chance de ser lançado, de ser distribuído e de iniciar a minha carreira, do que se eu fizer uma comédia, um filme dramático, um filme familiar, alguma coisa muito introspectiva ali. Então, vamos partir para o exagero, né? E depois, quando ele se consagrou, o Sam Raimi foi fazer de tudo, né? Ele é um cara que o fã de terror gosta, mas ele não é um cineasta de terror, né? Ele é um cara que faz filme de super-herói, faz drama, faz tudo que está ao alcance dele. No caso do Mojica, eu estou falando da questão da casualidade, porque
a história conta, e ela está consolidada, assim, que o Mojica teve um pesadelo com o Zé do Caixão, né? Então ele estava fazendo ali um filme que era sobre delinquência juvenil, sobre boemia, sobre crime, era um melodrama, né? E aí ele estava tendo dificuldades, todos os filmes dele, ele teve sérias dificuldades, ele abandonou alguns projetos pela metade, ali no início de carreira mesmo. E aí ele chegou para a equipe dele e falou assim, não, para tudo, nós vamos fazer um filme de terror. Até eu destaquei que ele próprio interpreta o Zé do Caixão, porque ele não pensava em fazer o Zé do Caixão. Ele escreveu o roteiro e aí ele foi fazer a seleção de elenco e ninguém quis fazer o papel do Zé do Caixão, né? Hoje a gente não consegue conceber, né, o que seria Zé do Caixão sem ser interpretado pelo Mojica. Mas Isso ele é o não que, tinha, assim... assim, isso é o que ele diz, né? A gente não sabe, porque cada hora também ele contava uma coisa. Não, mas isso ele insiste, porque nos filmes anteriores ele fazia papéis muito pequenos, né? No Assinando Aventureiro, no Meu Destino em Tuas Mãos, ele tem papéis muito pequenos. Ele não tinha esse desejo de ser protagonista, né? E sentido. aí ele pegou e assumiu. Só que, assim, a figura dele, a barba, né? Até o tom de voz, embora ele seja dublado, depois a gente se acostuma com aquela voz identificada com o Zé do Caixão. Então ele pega e parte nisso. Só que eu acho assim, a história dele particularmente ele faz um faroeste super violento, né, Assinando Aventureiro, foi o primeiro faroeste brasileiro, então o Mojica não só inaugurou o horror, mas ele inaugurou o faroeste no cinema brasileiro. E o primeiro Cinemascope, né? Primeiro Cinemascope, o Gigantella. Gigantella. E aí ele é muito criticado, ele é pessimamente mal recebido. Aí ele decide fazer um filme infanto-juvenil, musical, inspirado em Chaplin e Marcelino Pão e Vinho. Ele disse que ele queria agradar os padres, né? Inclusive conseguiu convencer os padres a ajudarem a financiar o filme. Aí ele faz esse Meu Destino em Tuas Mãos. E o filme é um fracasso tremendo. Ele diz até que ele se frustrou com religião nesse momento, porque o Mojica era um cara até religioso, né? Ele não vira anti-religioso, mas ele para de fazer filmes para mostrar a nobreza ali, os valores do catolicismo. E aí, então, quando vem A Meia-Noite Levarei Sua Alma, é um filme, de certa maneira, de revolta, né? Mas também eu não vejo nada muito convincente, plausível, de que o Mojica fala assim, putz, eu vou fazer um filme de terror e isso vai fazer sucesso, né? E mesmo que ele tenha pensado nisso, não parece uma aposta certa, entendeu? Parece no um Brasil, risco né, grande. Principalmente. Exatamente. Então, assim, aí quando a gente começa a usar a palavra gênio, né, a gente não pode banalizar isso. E o Mojica foi genial nesse momento, porque ele tendo convicção ou não, ele fala, eu vou fazer esse filme, vai ser assim, eu vou protagonizar, ele vai ter tudo que eu decidi, e vai ter isso, aquilo outro, e faz uma obra-prima que nunca envelheceu, né? Muito pelo contrário, esse filme ganhou uma força nos relançamentos aí no século XXI, que é impressionante, né? O mundo inteiro realmente se curvou ao Mojica. O filme dele está sendo restaurado agora em 4K para ser lançado em Blu-ray na Europa, né? A gente tá falando isso agora, daqui talvez menos de um ano isso seja uma realidade, um produto aí no mercado. Então o Mojica ele está atual, a obra dele tem força, não é um exotismo, não é uma relíquia ali que ficou no passado, não, aquilo não perde a força. É um dos filmes que eu mais vi na minha vida, por até necessidade profissional. Eu revi ele algumas semanas atrás, vi coisas novas no filme, falei, caramba, como que eu nunca percebi isso? Então, uma obra rica é assim, né? Um filme fraco, na segunda, terceira vez, você começa a se arrepender, porque, né, você começa a parar de gostar daquele filme. Então, a força que a Meia-Noite Levarei Sua Alma tem mostra que o Mojica teve a ideia certa, no momento certo, ele sabia do pioneirismo, porque ele anunciou em revistas de cinema, vem aí o primeiro filme de terror nacional. Então eu acho muito interessante que ele não só foi pioneiro, mas ele anunciou o pioneirismo dele, né? Ele era bom de marketing, né?
Bom de marketing. Demais, demais. Era um gênio do marketing. Ele nunca saiu da mídia, mesmo ficando 20 anos sem filmar, tal. Então tem essa força incrível o cinema dele, né? Daí, para resumir a história do Zé do Caixão, ele tem esse filme em 64, faz muito sucesso. Aí ele lança em 1967 Esta Noite Cadê em Teu Cadáver, que é uma continuação direta do primeiro filme, mais espetacular, Eu mais gosto bem. mais, inclusive, eu gosto, apesar do pioneirismo, eu gosto mais do segundo. Eu costumo gostar mais do A Meia-Noite, mas eu também tive que rever Esta Noite e acho que foi a primeira vez que eu realmente amei o filme, assim, que eu falei, cara, esse filme é muito, muito, muito bom, né? Mas ele é mais espetacular, então ele é mais fácil de gostar, porque É. o primeiro ele é mais intimista, tem um elenco mais de pessoas que estavam ali disponíveis, né? O segundo tem uma seleção de elencos, ele tem Sim. atores melhores, O primeiro é diálogos muito cru, mais né? O bem. pessoal que assistir tem que entender que é um filme cru, né? Sim, mas ele é cru, mas ele é muito artesanal, né? Sim. Porque ele tem uma introdução, depois ele tem um prólogo, depois ele tem uns créditos todos elaborados. Aí demora. A primeira cena é um enterro, né? Então, cara, o Zé do Caixão, a primeira coisa que ele faz no filme é enterrar uma pessoa, né? Então, o Mojica faz uma obra tão absolutamente genial que ela merece todo esse status de clássico e também os estudos que geram em torno disso. Aí o Esta Noite é o Mojica podendo filmar com mais conforto, tem a cena o filme é preto e branco, mas tem a cena do inferno colorido, então tem muita coisa bonita no filme. Aí ele faz Estranho Mundo do Zé do Caixão, que é uma obra-prima também, que é um filme em episódios, que apesar do nome não tem o Zé do Caixão, né? Não faz parte da saga do Zé do Caixão. E aí ele faz um filme que, para mim, é a grande obra-prima do cinema brasileiro, que é O Ritual dos Sádicos, só que é um filme tão ousado, tão polêmico, tão diferente de qualquer coisa, que ele é completamente vetado pela censura. E isso faz com que a carreira do Mojica praticamente se interrompa naquele momento, e aí ele tem dificuldades para filmar e ele se afasta do terror. Aí você fala na ementa, você falou que tem aí possessões, né? Acho que possessões demoníacas, alguma coisa assim. Possessões e monstruosidade tropical. Então, e o que são as possessões? É o fato de que em 1973 acontece um fenômeno no cinema que todo mundo conhece, todo mundo está mais do que familiarizado, que é o lançamento do Exorcista. Sim. Quando o Exorcista é lançado, em 1973, ele tem um recorde de indicações ao Oscar, não lembro se é 11 ou 12, mas foi indicado a tudo, filme, direção, roteiro, ator, atriz, ator coadjuvante, tudo aquilo que a gente vê de valor no filme. Mas esse filme sozinho coloca o gênero, né, do terror como um gênero da moda. Agora é legítimo fazer filme de terror, né? Grandes astros, grandes diretores, pessoas do mais alto nível do cinema fazendo filmes de terror. E isso é um fenômeno mundial. E o Exorcista, ele é uma das maiores bilheterias da história, ele gera imitações no mundo inteiro. São divertidíssimas as imitações na Itália, na Espanha, na Alemanha, na Turquia, no Paquistão, na Índia, no México e no Brasil. Então o Mojica, que ali em 1973, 74 não estava mais fazendo terror, porque ele tinha se tornado um diretor maldito, os produtores não queriam mais financiar os filmes dele, porque ele era censurado, né? Ele tinha feito Finis Homens, Sexo e Sangue na Trilha do Tesouro, ele estava indo para outros caminhos, que não têm a mesma qualidade do cinema que a gente acostuma no Mojica. Mas aí tem esse fenômeno, né? O Exorcista. Aí um produtor chamado Aníbal Massaini contrata o Mojica e falou, cara, eu quero que você faça um filme de exorcismo. E o filme se chama Exorcismo Negro, né? Aí ele trabalha também com atores que vêm de novela, né? Que vêm dos cenários assim mais consagrados, Jorge Agomidi, Walter Stewart, Marcelo Pique, né? Então ele faz um belíssimo filme e é muito divertido porque ele não tem nada de exorcista, né? Na verdade, o Mojica aproveita para fazer um filme que é super ególatra até, porque ele se coloca como José Mojica Marins, o cineasta, né? Como personagem do filme, que contesta a criatura, que é o Zé do Caixão, mas aí ele acaba tendo um encontro inesperado com esse Zé do Caixão que vem do inferno. Então é um embate entre criador e criatura, e é o Mojica fazendo uma espécie
de terapia ali, né, de mostrar quem é mais forte, o artista que cria ou a criação dele e tal. Então eu adoro isso, porque o Mojica aproveita essa oportunidade para fazer um filme muito interessante, muito bom. Eu adoro o Exorcismo Negro, acho um dos clássicos, às vezes até meio esquecido da obra dele, mas você falando, eu vou até dar mais eu vou dar uma segunda chance, porque quando eu assisti, eu lembro que eu não gostei. Faz muito tempo que eu assisti, eu não entrei nesse filme, assim. A gente percebe que é um Mojica um pouco domado ali, ele tinha, o produtor tinha umas ordens ali de manter ele meio sob controle, não deixar ele pirar muito, né, não fazer um filme muito surreal, muito experimental, que era a pegada dele. Então ele é um pouco careta naquelas relações familiares, né? Uma coisa. Ele é até um filme de Natal, eu gosto de lembrar disso. É um filme que se passa no Natal. O Mojica adorava fazer filme no Natal. Mas a ideia por trás eu gosto muito, que é o Mojica indo para essa casa de campo e sendo atormentado por essas presenças, mas ele está sendo assombrado pela criação dele. Então tem uma metáfora aí interessante, né? Que é o artista tentando fazer as pazes com o fato de que ele é menos famoso do que a obra. Né? Todo mundo, as pessoas chamavam o Mojica de Zé do Caixão, né? Não conseguia diferenciar e diziam que era ele que não sabia diferenciar. Não, ele sabia. Só que, como você falou, ele era um gênio do marketing, né? Desde que me chamem de Zé do Caixão, estão lembrando da minha obra. Fala, né? de mim, exatamente. E não só o Zé, né? Então é muito interessante que ele tenha feito isso. Ele já faz essa reflexão sobre criador e criatura no Ritual dos Sádicos, mas o filme não foi lançado. Né? Ele só foi lançado na década de 80.